Sessão solene com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao professor doutor Davi Wippe, para a composição da mesa principal dos trabalhos, solicitando uma calorosa salva de palmas ao nosso homenageado, excelentíssimo secretário de Estado da Saúde, professor doutor Davi Wippe. Representando Sua Excelência, o governador do Estado de São Paulo, secretário-chefe da Casa Militar, coronel da Polícia Militar, José Roberto Rodrigues de Oliveira. Alguns dos senhores me viram ao telefone, estava conversando com o senador e ministro José Serra, que acaba de chegar de uma viagem a Nova York e pretende se dirigir a esta sessão para cumprimentar seu amigo Davi Wippe. Ainda estão presentes o secretário adjunto da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Wilson Polara. Merecidíssimas. E agora, ao final, cumprimentaremos todos os demais. Dr. André Franco Montoro Filho, presidente da Fundação Butantan. Cabalan Frangi, meu grande amigo, cônsul-geral do Líbano. Dini Dovayi, cônsul adjunto do Líbano. Luiz Flávio Borges Durso, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, um dos maiores criminalistas de nosso país. Dr. Oswaldo Gonçalves, Nico Gonçalves, diretor do DECAD, delegado de polícia. César Roberto Leão Granieri, presidente do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. O deputado estadual Itamar Borges, que fez questão de estar aqui, nosso estimado deputado. Salim Curiati, representado por Udine Verardi. Nosso vereador Mário Covas Neto, grande Mário Covas Neto, presidente do Diretório Municipal do PSDB. E, na medida que as demais fichas forem chegando, nós vamos nominando as autoridades aqui presentes. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta não é uma sessão comum. Esta não é uma sessão qualquer. Esta é uma sessão solene. Sendo assim, obedece à rígida forma sacramental nos termos do regimento interno desta Casa. A sessão solene só pode ser solicitada por deputados estaduais em exercício no mandato nesta Casa Legislativa. Solicitada pelo deputado, ela é convocada pelo presidente da Casa, mas não sem antes passar por vários órgãos internos e ser submetida à prévia autorização do colégio que congrega os líderes de todos os partidos da Casa. É porque não se pode solicitar uma sessão solene para qualquer finalidade. Não se pode, por exemplo, solicitar uma sessão solene para homenagear um amigo apenas pelo fato de ser amigo. A sessão solene só pode ser realizada por motivo de notório e relevante valor social. Por isso que ela se realiza no plenário principal da Casa, o plenário Juscelino Kubitschek. Aqui, nas cadeiras em que os senhores estão tomando assento, os deputados tomam assento normalmente para votar os projetos de lei das leis do Estado de São Paulo. E esta sessão solene foi convocada por este presidente, após ter sido aprovada, Davi, pela unanimidade das lideranças da Casa. E com a finalidade de outorgar-lhe o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo,
por sua trajetória de vida privada e pública que serve como exemplo a todos nós. Convido todos os presentes para, em pé, cantarmos o hino nacional brasileiro, executado pela Camerata da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do maestro sargento Gleidson Azevedo. Nós anunciamos também a presença do ministro Luiz Furlan e solicito ao cerimonial que percorra também o plenário para que possamos trazer aqui à baila outras autoridades que estão aqui presentes, prestigiando este evento. Está presente também o magnífico reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, professor José Vicente.
Passo a leitura de missiva encaminhada pelo excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Prezado Davi Wippe, a homenagem que a Assembleia Legislativa hoje lhe presta é um justo tributo ao médico, professor, secretário de Estado e cidadão exemplar, que muito tem feito para transformar e engrandecer a saúde pública em São Paulo. Com admiração de Geraldo Alckmin. Esta presidência faz um agradecimento aos representantes da Polícia Militar que aqui estiveram, a Camerata, instituição esta que tem o reconhecimento da Assembleia Legislativa pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Comunicamos a todos os presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela nossa TV Assembleia neste domingo, agora no próximo domingo, depois de amanhã, dia 25, em horário nobre, às 9 horas da noite. Quem tem a NET, como eu, coloca no canal 7 para assistir. Também transmite pela TV Vivo, canal 9, e pela TV Digital Aberta, canal 61.2. Assistiremos neste momento a uma homenagem dos amigos e familiares ao doutor Davi Everson Wippe. Foi um menino muito bom, amigo, companheiro, todos os sentidos. Aprendia fácil, muito fácil. E eu gostava de dar aula para ele. Ele falava, não, eu vou ser médico, eu vou ser médico. Falei, meu doutor. Nós nos conhecemos já há 4 décadas, 40 anos. Davi entra no Hospital das Clínicas, eu era preceptor, ele começa a residência. Já de cara, mostrava uma pessoa de uma personalidade fortíssima, um excelente jogador de futebol, mas com uma característica que vai desde aquela época. Não gosta e não sabe perder. Ele tem que ganhar, e isso se traduz de uma maneira muito importante na vida dele. No cuidado dos pacientes, ele não admite que o paciente não vá bem. Caro Everson, como diria o Davi Pai, nosso querido técnico de todas as modalidades esportivas no início da Faculdade de Medicina do ABC, e lá eu acho que foi onde nós começamos a aprender, né, a formar equipes, trabalhar junto, a exercer um pouquinho a liderança positiva. Eu não tenho dúvida que o esporte faz amigos, né? E nós aproveitamos para fundar a Associação Atlética Acadêmica Nilceu Marques de Castro. E fomos os primeiros presidentes da Atlética, que hoje é bicampeão da Intermédio. E o mais legal que a gente tem histórias que meu avô era o técnico. E era uma coisa que fez muita parte da vida dele, porque todas as histórias que a gente tem, tudo é em função da Atlética, que é um carinho que ele tem muito grande por essa Atlética, e tem histórias muito legais. Desde o jardim da infância, eu sempre participei de toda a parte esportiva, de onde os meus 3 filhos participavam. E com ele, com o Everson, foi um exemplo ainda acima de tudo. Não é por ser meu filho que eu vou elogiar, mas é verdade. Ele sempre foi um menino prodígio. Ele é um ser humano especial. Então, o fato dele ser médico ajudou ele a usar essa ferramenta. Mas eu tenho certeza que ele seria um ótimo professor, ele seria um ótimo engenheiro, ele seria um ótimo advogado, porque além do ser humano maravilhoso que ele é muito trabalhador. E ele realmente, ele contribuiu muito, ele teve grandes realizações. Tão importante quanto isso tudo é o jeito que ele levou sempre, né? Ele é uma pessoa que nunca
se afastou nunca perdeu a essência dele, ele nunca deixou perder os valores, né, morais, éticos. Eu acho que isso é muito importante. Sempre falo, e as pessoas que me conhecem sabem, é Deus e meu pai. O que o meu pai fala, qualquer coisa para fazer, conselho, ele é melhor amigo, ele é tudo, melhor pai, melhor avô. O que ele fala, eu faço, ele é acolhedor. Eu admirava bastante já, como pessoa, obviamente, muito querido, somos extremamente próximos, mas assim, a participação dele no projeto Rondon, onde ia em áreas bastante carentes, fazer um projeto humanitário nas férias, nos feriados, já mostrando um potencial dessa atividade pública, dessa atividade da saúde pública. Em 1985 teve um episódio muito importante que foi a doença de Tancredo Neves. Eu era o primeiro assistente do cirurgião e ele era o primeiro assistente do professor de infectologia. Todos os grandes médicos queriam ter sido médicos dele ali naquele momento. Só que chegava em altas horas da noite, quem que sobrava? Eu e o Davi sozinho lá cuidando dele. Quando meu pai sofreu um infarto, isso em 1986, e aí ele foi internado no INCOR, e aí tinha uma equipe médica do qual o Davi fazia parte. No caso da relação dele com meu pai, se num primeiro momento a relação se deu por um problema de saúde, no segundo momento isso foi se aproximando a ponto de ele se tornar um grande amigo. É um amigo de toda a minha família. Sempre, desde a residência médica, quando conheci o Davi no INCOR, você procurava o que é um médico? O que é medicina? Então, aí vem a resposta, sinônimo. Davi Wippe é um médico e faz medicina. Isso é muito raro. Eu tenho a honra de ser amigo dele. Tem uma forte vinculação social. A despeito de ser um médico, um clínico exuberante, um dos principais clínicos do país, ele sempre teve essa visão social, que agora ele põe em prática sendo secretário da Saúde. Consegue trazer muito dos sonhos e dos projetos de vida dele para a realidade. E nessa experiência agora, administrativa na secretaria, quase ministerial, pelo tamanho dessa secretaria, consagra a sua proposta dessa liderança participativa, né? Convoca os amigos, faz uma boa administração, uma gestão muito correta, honesta e ética. Essa parte humanitária que ele transmite para todos os doentes e para todos os membros da equipe dá muita força a todo mundo. Você trabalha para os projetos dele com vontade, você tem vontade de trabalhar com as coisas. Ele sempre não conseguia estar fisicamente presente em muitas coisas. Inclusive, eu me lembro perfeitamente dele falando, ele chegando no final da apresentação de balé, quando já tinha sido minha apresentação, e falando, filha, você estava linda. Eu dizia, ai, pai, obrigada. A gente sabia que ele não estava lá, mas a gente falava, não, coitado, ele estava trabalhando, salvando vidas, uma causa maior, então a gente falava, não, muito obrigada, que bom que você está aqui, pai. E a gente como filho, né, toda hora alguém, pô, seu pai salvou minha mãe, seu pai salvou minha avó, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, era um orgulho que até nessa parte da ausência não tinha como sentir nenhum sentimento ruim, porque a gente sabia o que ele estava fazendo era muito nobre. E ele é tão importante na vida de todos nós que o meu filho Matheus, quando ele veio o relatório da escola, da pessoa mais importante na vida do Matheus é o meu pai. Ele representa muito para todos nós. O meu pai e minha mãe sempre falam que o consideram assim, o filho mais velho. Ele preza muito a família, sempre lhe cuida, bastou sinalizar em qualquer problema, ele é o primeiro a aparecer, a tentar ajudar. Até hoje chamo você de Éver. É mais curtinho, dá gosto de falar. Viu, doutor Davi Everson? Te amo e vou te amar sempre. Até depois, não tem importância, mas eu levo você no meu pensamento. Meu filho Everson, teu pai e tua mãe estão aqui continuando amando você como a vida toda nós amamos. Graças a você que nos deu os netos que nos deram, que nos enchem de orgulho também. Muito obrigado, meu filho.
É o avô melhor do mundo. E o mais legal é que você sempre dorme no cinema roncando, que é muito engraçado. Começa a ficar claro e explicado todo o teu sucesso. Com uma família maravilhosa como essa, os parabéns, viu? Deus ainda dê longa vida ao seu pai, o doutor Davi, dona Natália, uma esposa maravilhosa ao seu lado e à sua frente com a Maria Tereza, suas filhas Juliana e Carolina, o Rafael e seus netos. Parabéns. Você é família, você é uma pessoa boa. Você é tão família que essa sessão solene aconteceu algo inusitado. Minha família veio também te prestigiar, o que isso não ocorre em nenhuma sessão solene que eu faço. Está aqui a minha mãe, a dona Soraya, o meu irmão Flávio, e a minha filhinha que você cuidou, a Maria Fernanda, só não está aqui porque ela está numa festa de debutante de 15 anos. Mas sabe que todos nós somos seus fãs. Parabéns pela pessoa maravilhosa que você é, que Deus te ilumine sempre. Muito bem. Eu quero anunciar aqui a presença do doutor Florival Meinão, presidente da Associação Paulista de Medicina, e vamos identificando as autoridades, vamos nominando-as aqui. Para falar em nome dos 94 deputados desta casa, passo a palavra ao deputado estadual Itamar Borges para registrar o carinho desta casa a Davi Wippe e sua família. Muito boa noite a todas e a todos. Presidente Fernando Capês. Essa sua iniciativa, você que é uma referência, um exemplo para nós, nosso presidente e o deputado mais votado desta casa, e que tem, com muita competência, conduzido esta casa e o seu mandato parlamentar e a relação desta casa com a sociedade e com o governo. Tem uma iniciativa das mais nobres, como sempre, como é perspicaz e competente e de muita visão. Homenagear esta figura, este homem, este ser humano. Grande amigo, Dr. Davi Wippe. Ele que eu ficava aqui pensando em tudo que eu conheço, e conheço pouco dele, mas conheço muito porque ele faz muito. E aí conheci um pouco mais da sua família, conheci um pouco mais aqui dessas mensagens. Eu até imaginei, doutor Davi Wippe, estava ali procurando encontrar um defeito dentro de tantas virtudes, dentro de tantos méritos. Teve ali a brincadeira do ronco no cinema, não é defeito, mas teve ali aquela referência bonita da juventude do Black Power, mas ele tem um defeito, presidente Capês, e você vai concordar comigo, Vossa Excelência vai concordar comigo. Ele não é corintiano, ele é santista. Esse é um grande defeito que ele tem. Mas, brincadeira à parte, eu quero ser bem objetivo, mas eu tenho que dizer, eu fui vereador, fui prefeito por 3 mandatos em Santa Fé do Sul. Aliás, vou sair, já medida aqui no aeroporto, 9 minutos, meu voo é 21h50 para São José do Rio Preto e vou ainda hoje para Santa Fé, mas fiz questão de ficar aqui para deixar essa mensagem a este amigo, que eu também, na condição de, além de deputado, coordeno a Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e participo da Comissão de Saúde nesta casa. E temos uma relação e uma convivência das mais próximas possíveis. O que eu posso dizer? Não só a presença, vejo aqui Dr. Polara, Dr. Melo, e no nome dele saúdo toda a sua equipe da Secretaria da Saúde, Dr. André Franco Montoro Filho, essa grande figura também que lembra o seu pai e a própria competência, Dr. Durso, o ministro Furlan, aqui todos, que o nosso Mário Covas Neto, vereador aqui presente também, e o Milton Flávio, sempre deputado, Milton Flávio, amigo, o Nico, Dr. Nico presente aqui, cumprimentar o coronel Zé Roberto, representando o nosso governador Geraldo Alckmin. Dr. Davi Wippe, este colar de mérito
do Legislativo entregue hoje pelo deputado Capês, proponente desta homenagem, ele é pouco, mas é o que esta casa pode lhe oferecer, pode ter certeza disso. Pela sua história, pela sua trajetória como homem, cidadão, profissional e como secretário de saúde, como disse o nosso governador, fazendo uma referência especial ao seu comando. O que eu posso dizer é que este Estado, o povo deste Estado, tem o privilégio, a honra de tê-lo como secretário de saúde. Falo como ex-vereador, falo como ex-prefeito que viveu a saúde pública no município. Falo como parlamentar que convivo com as entidades filantrópicas e sei o que o senhor tem feito por esses hospitais e por essas entidades. Falo com quem vive o orçamento deste Estado e vê as dificuldades que o senhor tem no orçamento e com a sua criatividade, competência e a sua equipe tem feito tudo o que é possível e mais um pouco para que o Estado possa não só suprir a deficiência de repasses que muitas vezes nós temos da União e de credenciamentos, mas também de propor políticas diferenciadas para atender a população. Parabéns. Esta casa, os 94 parlamentares, o presidente Capês me deu a honra de aqui falar em nome deles. Me deu esta honra porque ele é que é o nosso líder e o presidente e falará como proponente desta homenagem. Parabéns, que Deus continue te iluminando e te abençoando, para que o senhor continue por muito tempo, não só nesta missão, mas em outras missões que a vida possa lhe reservar. Porque o senhor tem uma trajetória pela frente e quero estar sempre junto, de mãos dadas, com essa sua história tão linda e bonita. E parabéns, presidente Capês, porque mais uma vez você carimba esta casa com este privilégio de homenagear esta grande figura, este grande homem, que é o secretário, o amigo, o médico, o doutor Davi Wippe. Boa noite a todos, um grande abraço e muito obrigado. Sua Excelência, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, encaminha-lhe uma missiva. Permito-me acusar o recebimento e agradecer o convite para a sessão solene, com a finalidade de prestar homenagem ao muito digno Dr. Davi Wippe, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, com a outorga do colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo. Impossibilitado de comparecer em razão de compromisso institucional do qual não posso declinar, transito os meus cumprimentos ao homenageado com votos de êxito e realização do evento. Também encaminha missiva o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Antônio Donato, o deputado estadual, que já foi 2 vezes presidente desta casa, Barros Munhoz, a deputada estadual Célia Leão, o deputado estadual Padre Afonso Lobato, e eu vou fazendo as leituras de pouco em pouco para não torná-la muito cansativa. Neste momento, também está presente o professor Dr. Adilson Casemiro Pires, diretor da Faculdade de Medicina do ABC, onde você leciona e lecionou, grande professor, e cumprimentar mais uma vez o Milton Flávio, meu colega deputado e médico. Passo a palavra, nesse momento, ao coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário-chefe da Casa Militar, que falará em nome do governador Geraldo Alckmin. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o deputado Fernando Capês, presidente dessa Casa de Leis, cumprimentar o doutor Davi Wippe, o homenageado, secretário de Estado de Saúde, e os seus familiares, comentar aqui o coronel Roberto, diretor de saúde da Polícia Militar, e a todos os presentes. Para quem um dia quis ser médico, falar de um médico como o doutor Davi Wippe é coisa muito fácil, porque você sempre vislumbra alguém para se espelhar. Então, a minha primeira imagem do doutor Davi é dando uma entrevista na televisão, bigode, falando sobre a AIDS. Aquilo que, naquele momento, causava preocupação em todos aqui no país e no mundo. Quis o destino que eu fosse trabalhar no Palácio, em 96, com o então governador Mário Covas, com quem tive o prazer e o privilégio de trabalhar, momento que vivemos juntos também. Um trabalho que o doutor Davi era um médico do governador e tivemos experiência juntos em poder trabalhar com aquele grande homem, grande político, e juntos socorrermos de Bertioga
para São Paulo. E a história, ela é contada. Como coordenador de Defesa Civil, em dezembro de 2015, tive a incumbência de cuidar também da questão das arboviroses, do momento de mobilização da comunidade. O doutor Davi, do ponto de vista médico, infectológico, e eu, como coordenador de Defesa Civil, da questão da mobilização. Mais uma vez, tive a oportunidade de admirá-lo. A homenagem que hoje é prestada ao senhor, mais do que justa, mais do que merecida. Nós, da Defesa Civil, eu tenho comigo que, como agente público, nós temos a oportunidade e o dever de fazer a diferença na vida de pessoas. E o Dr. Davi Wippe é uma pessoa que faz a diferença na vida de pessoas. Como secretário de saúde, como médico, e não só no país, do outro lado, na África, em Angola, cuidando daqueles que mais precisam. Me orgulho também de aqui representar o governador Geraldo Alckmin neste momento, em virtude de que ele não pôde vir, estava agora a audiência das 15, começando às 18, então vai lá dar um abraço no Dr. Davi Wippe. Muito feliz, fiquei muito contente. Parabéns ao senhor. Somos felizes de termos um médico como o senhor, cuidando aqui do povo de São Paulo e do país e do mundo. Boa noite a todos. Estamos nos aproximando do clímax desta sessão solene. Nascido no bairro do Ipiranga, em São Paulo, Davi Everson Wippe iniciou sua trajetória escolar no Colégio São Francisco Xavier, concluindo o ensino primário e secundário na Escola Estadual Alexandre de Gusmão. Fez medicina na Faculdade de Medicina do ABC e residência médica no Hospital das Clínicas de São Paulo. Possui mestrado, doutorado e livre docência pela Faculdade de Medicina da USP, tornando-se professor titular da Faculdade de Medicina do ABC em 2001. Possui mais de 400 capítulos de livros e artigos publicados e 314 trabalhos científicos apresentados no Brasil e exterior, além de mais de 500 participações em conferências. Ministrou 287 aulas em cursos de especialização, graduação e pós-graduação, e tem 61 participações em bancas universitárias de orientação de mestrado e doutorado. Foi diretor técnico do Serviço de Saúde do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e do Serviço de Epidemiologia e Desenvolvimento de Qualidade do INCOR. Foi fundador e diretor da Casa da AIDS por 8 anos, quando eu, como deputado estadual, pude um dia testemunhar a atenção, o carinho, a qualidade do seu atendimento aos pacientes que para lá necessitavam ser encaminhados. Assessor especial do governador Mário Covas, também foi diretor executivo do INCOR, diretor-presidente da Fundação Zerbini e diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Coordenador do Programa de Assessoria AIDS e Endemias de Angola, foi também coordenador da Agência de Saúde da Baixada Santista entre 2011 e 2013. Em setembro de 2013, a convite do governador Geraldo Alckmin, assumiu como secretário de Estado da Saúde, onde já realizou diversos programas voltados à saúde pública, como Santa Casa Sustentáveis, Mulheres de Peito, Filho que Ama, Leva o Pai ao AME, além de entregar hospitais e ambulatórios médicos de especialidades. Recomendo também que, junto ao site da Assembleia Legislativa e no YouTube, procurem a entrevista, belíssima entrevista, concedida pelo Dr. Davi Wippe ao programa Discussão Nacional, onde ele relata temas muito interessantes, particularidades que realmente merecem ser assistidas. É por tudo isso que, neste momento, eu convido, estimada Maria Tereza, sua companheira inseparável, e suas filhas, Juliana, Carolina e seu filho Rafael, para auxiliarem esta presidência na entrega do colar de honra ao mérito do Legislativo do Estado de São Paulo ao Dr. Davi Wippe, porque me parece que essa é uma homenagem que deve ser entregue
a toda essa família tão unida. E peço também uma salva de palmas à dona Marilena, sua sogra, mãe da Maria Tereza, não é verdade? Cadê a dona Marilena? Neste momento, solicito ao nosso cerimonial que conduza o homenageado ao parlatório de uso exclusivo dos deputados, mas que nessa noite, engalanado, se curva à autoridade de Davi Everson Wipp. Vamos ouvi-lo. Muito boa noite, muito obrigado pela presença de todos. É uma honra estar aqui. Vocês esperam que eu fale depois de tudo que eu vi. Vou tentar. Muito obrigado por homenagem à minha família, a todos vocês. Queria agradecer muito ao meu querido irmão e amigo Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa, pela sua amizade, pelo seu carinho da sua família e essa honra que Vossa Excelência me presta. Um abraço muito querido ao nosso governador-geral do Alckmin, representado pelo meu amigo Coronel José Roberto, secretário, chefe da Casa Militar, deputado Itamar Borges, que nos saudou, nosso cônsul Cabalan, cônsul do Líbano, minha origem, o presidente do meu partido, Mário Covas Neto, o vereador Zuzinha, diretor da minha faculdade, o Adilson Casemiro Pires, o reitor da Universidade Zumbi de Palmares, temos grandes histórias, o Zé Vicente, presidente da PM, Florisval, a todos meus amigos, amigas e familiares. Algumas coisas eu vou repetir o que o meu amigo Capês falou. Acaba de chegar aqui o João Dória, meu prefeito, parabéns pela campanha.
Primogênito neto de imigrantes italianos e libaneses, cursei o primário no Colégio São Francisco Xavier, uma escola particular orientada por padres e localizada no Ipiranga, bairro onde nasci e morei por muitos anos em sobrado simples, junto com meus pais, meus avós maternos e depois meus irmãos. Iniciado nos estudos aos 5 anos de idade, aos 8 já me vi obrigado a cursar durante todo o ano o chamado curso de admissão. Era a avant-première de uma sucessão de concursos que cumpriria na minha vida. Naquele caso, especificamente, para o ingresso no ginásio do Colégio Estadual Alexandre Guzmão. Em concomitância com o 3º ano do então curso colegial em área científica, cursei o objetivo, cursinho que preparava para ingresso na Faculdade de Medicina. Aos 17 anos, já era aluno da Faculdade de Medicina do ABC, então em seu 2º ano de atividade. Por tratar-se de uma faculdade recém-inaugurada, enfrentamos muitas dificuldades, que culminaram com inúmeras greves e um momento político repleto de inseguranças. Era o início dos anos 70. Fundamos a Associação Atlética Acadêmica Niceu Marques de Castro, que presidi por 2 anos. Aliás, a Faculdade de Medicina do ABC, né, Adilson, que acaba de ser consagrada bicampeã da intermédia estadual. Parabéns, faculdade. Minha paixão pelo esporte vem desde a época de estudante. Jogava futebol, basquete, handebol, vôlei e futebol de salão. Acredito que poderia ter sido jogador até profissional, mas como praticava diferentes modalidades, não me aperfeiçoei em nenhuma. Era bom de jogo e também bom de briga. Perdemos a semifinal de um campeonato paulista de basquete no Clube Ipiranga. A culpa foi minha, porque eu fui expulso por indisciplina. Fui também tricampeão paulista de futebol de várzea, jogando pelo Nacional da Vila Mariana, título que muito me honra. Como estudante, frequentei cursos extracurriculares e estagiei como monitor em diversas clínicas. Não era suficiente, era preciso fazer mais. Em 1973, passei as férias de verão no Hospital de Ilha Solteira, na qual começava a ser construída a hidrelétrica binacional de Itaipu. Foram 2 meses de muito trabalho e grande aprendizado. A segunda experiência com a vida comunitária foi no Projeto Rondon, primeiro no Vale do Jequitinhonha, ainda como estudante de medicina, e na sequência, já como residente do Hospital das Clínicas em Marabá, no Pará. O convívio com a cruel realidade e os ensinamentos do professor Vicente Amato Neto convenceram-me a escolher a minha especialidade, moléstias infecciosas e parasitárias, que na época estava mais para uma espécie de medicina tropical do que para infectologia propriamente. Os 26 meses de residência, seguido por 12 de preceptoria, credenciaram-me, em 1979, a ser contratado como médico assistente da Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1982, iniciei um trabalho voluntário de consultoria na Subcomissão de Infecção do INCOR, Hospital das Clínicas da USP. No mesmo ano, candidatei-me à pós-graduação na USP, onde concluí o meu mestrado, doutorado e livre-docência. Alguns fatos importantes de grande repercussão transformaram a especialidade e a minha vida. O primeiro caso autóctone de AIDS do Brasil, diagnosticado em 1982 pela equipe de consultório particular e publicado no ano seguinte, Marcos Boulos e o professor Amato. Já em 85, a doença e morte do recém-eleito presidente da República, Tancredo Neves. Tive a oportunidade de compor, juntamente com os professores Vicente Amato Neto e Marcos Boulos,
a equipe de especialistas com infecção pós-operatória do professor Henrique Walter Pinotti e do meu queridíssimo amigo Wilson Paulara. No mesmo ano, foi reiniciado o programa de transplante do INCOR, no qual passei a prestar assistência a pacientes transplantados de coração, medula, fígado e, posteriormente, coração-pulmão. 2 das minhas teses de pós-graduação versaram sobre o transplante de órgãos e infecção. O importante crescimento do número de casos de AIDS levou à criação, em 1988, de uma unidade, a unidade 058, no ambulatório de moléstias infecciosas do HC, para o atendimento específico da doença. Em 1994, ocorreu a ampliação do serviço com a criação da Casa da AIDS, até que em 1996 foi transferida para um prédio maior na Rua Frei Caneca. Tive o privilégio de dirigir o serviço por 8 anos e foi um imenso aprendizado. Ainda em 1996, então ministro da Saúde, professor Adib Jatene, criou o Comitê Assessor para a Terapia Antirretroviral em Adultos e Adolescentes Infectados pelo HIV, composto por 14 médicos. Tive a honra de ser um dos convidados pelo professor Jatene. Pouco mais de 3 meses depois, em 13 de novembro de 1996, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, assinava a lei número 9.313, proposta pelo senador José Sarney, que dispunha sobre a distribuição gratuita de medicamentos pelo SUS aos doentes HIV/AIDS. Sinto-me afortunado por ter contribuído em uma decisão de tamanha relevância. Mas, sem dúvida, entre tantos fatos históricos, o que mais me marcou foi a convivência intensa que tive com o governador Mário Covas. Tornei-me seu médico e amigo. Estava em sua presença no final de 1998, quando lhe foi dada a notícia de um câncer agressivo de bexiga. E no momento da sua morte, às 5h40 do dia 6 de março de 2001, segundo seu filho aqui presente, Mário Covas Neto, meu querido amigo Zuzinha, o governador optou pelo médico amigo, o que me fez abrir mão do cargo de assessor especial de governo. Em 2001, após novo concurso público, retornei à minha querida Faculdade de Medicina do ABC como professor titular da cadeira de Medicina de Urgência. E em 2012, migrei também como professor titular para a disciplina de Infectologia, onde estou até os dias atuais. Em dezembro de 2002, a convite do Ministério da Saúde, fui nomeado coordenador do Programa de Assessoria contra a AIDS e Endemias de Angola, no âmbito de programa de cooperação, para o qual eu fui eleito em virtude do notório desenvolvimento do tema no Brasil. A prioridade foi prevenir a transmissão materno-fetal. Embora as estatísticas disponíveis não fossem rigorosas, mais de 90% do total de transmissão a pacientes menores de 15 anos se dava por essa via. Os objetivos eram reduzir a transmissão materno-fetal em 15%, tornar o teste anti-HIV disponível a todas as grávidas e promover a distribuição gratuita de medicamentos. Nas maternidades em que atuamos, reduzimos a transmissão à importante cifra de 1,3%. Eu imagino que naquele momento era 50%, graças a esse programa, essa cifra caiu para 1,3%. Outros projetos foram implementados, como os de humanização, controle de infecção hospitalar, aqui presente a doutora Tânia Strabelli e o doutor Olavo Munhoz, que são os coordenadores destes programas, treinamento de profissionais de saúde angolanos no Brasil. Atualmente, a despeito das enormes dificuldades financeiras e econômicas que vive o país, continuamos a atuar em Angola. Após 21 anos trabalhando no INCOR, em 2003, assumi a sua diretoria executiva, função que exerceria por 5 anos. No período, introduzimos ferramentas modernas de controle, mensuração e acompanhamento de processos e custos da instituição, o que resultou em um aumento da rentabilidade e do faturamento de procedimentos estratégicos. Essas medidas propiciaram ainda uma importante agilidade nos processos de faturamento do SUS, menor desperdício de materiais e recursos,
maior controle sobre os procedimentos internos e performance. A crise financeira da Fundação Zerbini, entidade financiadora do INCOR, tornou-se pública a partir de 2005. A Fundação apresentava problemas de liquidez, prejuízos operacionais consecutivos e um excessivo endividamento. Em 2007, assumi a presidência da Fundação. De março de 2007 a março de 2008, acumulei o cargo como de diretor executivo de INCOR. Empenhamos-nos, inclusive o professor Jorge Calil aqui presente, em um esforço de renegociação com bancos e fornecedores. Logramos reduzir e alongar o perfil dessa dívida. A maior crise da história da instituição começou a ser resolvida a partir daquele momento. Hoje, a Fundação Zerbini está saneada. Em 2009, a convite do saudoso secretário Luiz Roberto Barradas Barata, meu amigo, assumi a diretoria técnica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. O diagnóstico inicial apontava por um quadro de desmotivação do corpo funcional, problemas estruturais e de infraestrutura, falta de investimentos, falta de sinergia entre seus integrantes. Há uma grande reforma em andamento, graças ao governador Geraldo Alckmin, com investimento superior a 140 milhões de reais do governo do Estado, que transformará o Emílio Ribas em um dos maiores e melhores hospitais de infecção do mundo. O Dr. Luiz Carlos, que me sucedeu, também aqui presente. A dedicação ao serviço público não sacrificou a minha vida acadêmica, fonte de grande satisfação. Foram 61 participações em bancas universitárias, orientações de mestrado e doutorado, mais de 500 aulas, conferências e palestras no Brasil e no exterior, e aproximadamente 750 artigos, trabalhos apresentados no Brasil e no exterior. Depois de 37 anos de carreira no serviço público, há 3 assumi a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, que, sem falsa modéstia, é, na verdade, a Secretaria de Saúde do Brasil. Agradeço ao governador Geraldo Alckmin a oportunidade de servir não só aos paulistas, mas a todos os brasileiros. São 3 anos, 18 dias, vividos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Com um orçamento de 23,5 bilhões de reais, mais de 150 mil funcionários, dos quais 22 mil médicos, 93 hospitais estaduais, 55 AMEs, sendo 30 AMEs mais, 40 farmácias ambulatoriais de alto custo, 6 institutos, 5 autarquias, 3 fundações, 17 diretorias regionais de serviço, 4 modelos de gestão, administração direta, organizações sociais, autarquias e fundações. A Secretaria de Estado de São Paulo é uma das maiores secretarias do Estado e, seguramente, a maior Secretaria de Saúde do Brasil. Temos orgulho de atender com qualidade os paulistas e os brasileiros. Em 2015, foram realizadas 855 mil internações, 308 mil cirurgias, 450 milhões de consultas ambulatoriais, 2.319 transplantes de órgãos, 6,3 transplantes por dia, aplicados 36 milhões de doses de vacinas e distribuídos medicamentos de alto custo a 700 mil brasileiros. Sim, pacientes de outros estados conseguem domicílio em solos paulistas para obterem medicamentos de forma mais segura e ágil. A Secretaria de Saúde desenvolve vários programas. São exemplos Mulheres de Peito, rastreamento do câncer de mama, iniciado em 2014, 4 carretas já atenderam mais de 100 locais em todo o estado. Realizaram 98 mil mamografias, 4 mil ultrassons, mais de 500 biópsias e 1.200 mulheres que não tinham acesso, diagnosticadas, encaminhadas e tratadas de câncer de mama. Esta mobilização culminou
com um aumento relevante de atendimentos em nossas 300 unidades fixas. Outro programa muito importante, vale a pena ver, distribuição gratuita de óculos a operados de catarata. Há 2 semanas, iniciamos um multidão que pretende realizar mais de 7.000 cirurgias de catarata em todo o estado. A rede Hebe Camargo, do combate ao câncer, investimento de 190 milhões, 75 unidades interligadas, que desde março de 2013 realizaram mais de 10 milhões de atendimentos. Filho que ama, leva o pai ao AME. O programa realizou 117.000 consultas multiprofissionais preventivas nas áreas de urologia e cardiologia. Primeiríssima Infância, em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, elabora a linha de cuidados das crianças de 0 a 3 anos para todo o estado de São Paulo. Programa Recomeço. Aqui está o Nassib, o nosso querido parceiro da SPDM, um programa vitorioso de combate à dependência química do Estado, que implantou já 2 novos hospitais especializados e são mais de 3.300 vagas disponibilizadas em hospitais e comunidades terapêuticas para dependentes. Em parceria com o Judiciário, no período de janeiro de 2013 a agosto de 2016, ocorreram 30.400 atendimentos, 14.100 internações, das quais 85% de forma voluntária. Eis o jeito adequado de tratar esse grande dolo da sociedade, que é o uso ilícito de drogas. Programa de incentivo às santas casas e hospitais filantrópicos. Iniciado em 2014, já repassamos 1,2 bilhão de reais para ajudar na sobrevivência desses hospitais, visto que a semelhança de todo o sistema é subfinanciado pelo SUS, cuja tabela de remuneração não é reajustada há mais de 10 anos. Juntos, repasses e incentivos, eles mal cobrem os custos do atendimento de baixa complexidade, deixando de fora o custeio adequado de todos os atendimentos de média e alta complexidade. Programa Paulista para o combate ao álcool na infância e na adolescência. 1.100.000 fiscalizações e aplicação de 2.454 multas. Saúde em Ação, um programa que, na minha leitura, é o melhor programa de saúde do país, em parceria com o BID, um investimento de 800 milhões de reais para a construção de 2 novos hospitais, 82 novas unidades básicas de saúde, 22 novos centros de atendimento psicossocial, 2 AMEs, com todo um sistema interligado de informação, formação e capacitação. Parceria público-privada, construção de 3 novos hospitais, Hospital de Sorocaba, São José dos Campos e o novo Hospital da Mulher, que será construído na região central de São Paulo, na região da Luz. Projeto importante de reurbanização do centro. A despeito de todos os avanços, temos dificuldades. O subfinanciamento da saúde, quem mais arrecada, que é o governo federal, cada vez repassa menos para os estados e municípios. A qualidade da gestão. Faz-se necessário o aprimoramento da gestão em todos os setores da saúde. Um outro enorme problema deste momento, desvio e desperdício. A Secretaria da Saúde, para coibir os desvios, criou a Controladoria e a Operação Raio-X, para coibir, ou pelo menos minimizar, o mal dos tempos, a corrupção. A judicialização. Em 2016, sairão dos cofres do Tesouro Estadual 1,2 bilhão de reais para financiar ações pertinentes, excêntricas e, na sua grande maioria, de má-fé. Desde 2010, são 80.000 ações atendidas pela Secretaria do Estado da Saúde e eu, pessoa física, respondo por 250 ações por conta da judicialização. A estimativa de queda da arrecadação do Estado de São Paulo entre 2015 e 2016 de 13 bilhões de reais. É uma quantia extremamente expressiva. Em que pese a política de extrema austeridade do governador Geraldo Alckmin, em virtude da qual não se gasta mais do que se arrecada, a necessidade de recursos em saúde não conhece as adversidades. Secretaria de Estado da Saúde não esmorece.
Até o final dessa gestão, serão entregues 10 novos hospitais e 10 novos AMES. E, atualmente, divulgo o que consegue fazer. De janeiro a agosto de 2016, tivemos 42.137 atividades ligadas à mídia, com 90% de matérias positivas. Trata-se de divulgação espontânea, pois a verba da publicidade está totalmente contingenciada. Reafirmo o meu compromisso com as novas gerações. Eu continuarei ajudando-as para a formação de professores, pesquisadores, gestores públicos e, fundamentalmente, profissionais da área de saúde envolvidos e comprometidos com a saúde digna, humanizada e universal. Essa longa história eu devo e dedico a muitas pessoas a quem eu agradeço e reverencio. Primeiro a Deus, que permitiu que eu continuasse vivo depois de um grande susto esse ano. Fiquei até magrinho. Viu, Giba? Voltei a ser convidado a jogar futebol. A minha família, aos meus pais e sogros, meus irmãos, cunhados e sobrinhos, a Maria Tereza, esposa e companheira de todas as horas, aos meus queridos filhos, Juliana, Carolina e Rafael, aos meus genros, Tiago e Alexandre, aos meus 4 lindos netos, vocês viram, todos branquinhos, loirinhos, puxaram a mãe e as minhas filhas, felizmente para eles, Gabriel, a Helena, o Mateus e a mais novinha, a Isabel, de 1 aninho. As minhas turmas, aqui todas presentes, a turma do Bertioga, a turma do Portal do Morumbi, a turma da Faculdade de Medicina do ABC, todos aqui presentes, meus amigos de vida inteira. Uma homenagem muito especial à minha queridíssima Faculdade de Medicina do ABC, a qual eu saúdo através do seu diretor aqui presente, professor Adilson Casimiro, querido amigo de longas jornadas, ao Hospital das Clínicas, que eu devo em boa parte a minha formação, na presença do presidente do Conselho, professor José Otávio Auler, da professora Heloísa Bonfá, a todos os funcionários da Secretaria da Saúde, eu quero agradecê-los e homenageá-los por intermédio do secretário adjunto e meu irmão ali atrás, meu querido professor Wilson Polara, e do meu chefe de gabinete, meu querido amigo, Dr. Nilson Páscoa. A todos os incansáveis diretores de hospitais e AMES, diretores das regionais, das OS, das autarquias, presidentes de fundações, diretores de institutos, a todos os meus amigos e colaboradores da minha clínica, citando os mais antigos, a minha prima Ana Lúcia, a Tânia e a Roberta. Ana Lúcia e a Tânia trabalham comigo há mais de 30 anos, a Roberta não menos que isso. Saúdo os presidentes do meu partido, do PSDB, o vereador Mário Covas aqui presente e o deputado estadual Pedro Tobias. Muito obrigado aos conselheiros do Conselho Superior de Gestão Estadual da Saúde, que auxiliam nas estratégias e nas decisões das políticas públicas da pasta. Ministro Luiz Furlan, muito obrigado. Nosso querido candidato, se Deus quiser, daqui a pouquinho eleito, não posso falar. Agradeço com muito orgulho a homenagem que me é prestada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, presidida com maestria pelo meu querido amigo deputado Fernando Capês. Agradeço com muita gratidão todos os deputados que subscreveram essa solenidade, a minha indicação. Quero dividir esse lindo colar com todos os colaboradores da Secretaria de Estado da Saúde. Por fim, reitero a minha gratidão ao nosso governador e líder, Geraldo Alckmin, um governador que trabalha todas as horas e todos os dias, exigente, minucioso, mas que dá liberdade aos seus auxiliares que façam o melhor possível, desde que seja mesmo o melhor possível. Ser homenageado por essa casa é ser homenageado pelo povo do Estado de São Paulo. Para mim, não há um reconhecimento maior. Para encerrar, gostaria de deixar com vocês uma frase do nosso professor Zerbini. Nada, absolutamente nada, resiste ao trabalho. E é com ele
que iremos construir uma sociedade mais justa, em que a população, principalmente a mais carente, tenha uma saúde de qualidade que tanto buscamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Querido Davi, eu também admiro muito esta pessoa que também é meu amigo, que é um grande vencedor, que nós gostamos muito, mas temos uma legislação a cumprir. Então eu também vou me refrear aqui, porque tenho um sentimento muito positivo com relação a esta pessoa. Telefonava-me aqui por 2 vezes, o celular, o cerimonial me passou durante o seu discurso, o ministro das Relações Exteriores e senador José Serra, disse que se não tivesse chegado hoje de viagem de Nova York, viria lhe dar um abraço, porque como seu paciente, ele diz, você é um grande médico, ele tem orgulho de você como médico, e ele também, como paulista, tem um enorme orgulho de você. Ele pediu que eu transmitisse estas palavras. Queria também deixar um registro, um abraço, ao Dr. Wilson Modesto Polara, seu grande companheiro, Nilson Páscoa, e o Jorge Calil, aqui presente também. E, como você falou, Pedro Tobias, que é médico, e seu Patrício também, e um grande deputado. Querido, agora no encerramento, eu que tenho que dirigir algumas palavras a você. E quando nós pensamos aqui na Assembleia em fazer esta homenagem, a primeira coisa que nós pensamos é num profissional que dedicou a sua vida a se aperfeiçoar no conhecimento técnico, a tornar-se cada vez melhor na sagrada atividade profissional de tentar salvar vidas, ampliando ao máximo o limite daquilo que é possível. Quanto mais livros você escrevia, quanto mais você estudava, quanto menos tempo você tinha para se dedicar à sua família, mais você estava se aprofundando na difícil arte e técnica de ampliar a vida das pessoas. Quando você se dedica a fazer um mestrado, um doutorado, uma livre docência, a ensinar, você está não apenas se preocupando com a sua força de trabalho, a sua capacidade intelectual de poder salvar vidas. Você está formando profissionais para multiplicar este trabalho. Quando você funda a Casa AIDS, e que eu lá como deputado, fazendo um trabalho nesse setor, te encontrei tantas vezes, você está mostrando uma preocupação, um carinho e uma força muito grande para combater o preconceito de pessoas que são não apenas doentes, mas estigmatizadas por esta doença. Você é um profissional por excelência. Mas isso não bastaria para a Assembleia te homenagear. Além de um profissional por excelência, um grande profissional privado, um homem público, você é um grande ser humano. Você é uma pessoa boa. E se o médico trata do corpo, o amigo cuida da alma. E quando não há outra coisa a fazer a não ser confortar, entra aí o ser humano Davi Wippe. Eu costumo dizer que uma má pessoa será sempre um mau profissional. Ele pode estudar o que for, e será um péssimo juiz, um péssimo promotor,
um péssimo delegado ou um péssimo profissional, onde quer que ele esteja, porque ele usará esse conhecimento para fazer o mal e deturpar a verdade. O bom ser humano, ele usa o seu coração para fazer o bem. Por isso, meu querido Davi Wippe, eu encerro, porque você já falou tudo o que precisava falar, lembrando a primeira epístola que São Paulo encaminhou aos Coríntios. Aí não pega você que é santista, né? E nessa primeira epístola que São Paulo encaminhou aos Coríntios, ele dizia que os 3 dons mais importantes da pessoa humana são a fé, a força propulsora que nos faz seguir adiante, a esperança, o leme que nos direciona ao rumo certo, por mais que a visão esteja obnulhada pelas dificuldades do dia a dia, e acima de tudo, Davi, o que nós vimos aqui da tua família, da tua vida, de tudo, o amor. Você orientou a sua vida pelo trabalho, pelo esforço, pela técnica, mas sobretudo pelo amor. Homenagear Davi Wippe é homenagear este sentimento. Esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece às autoridades. Agradeço a toda a minha equipe, aos funcionários do serviço de som, quanta coisa para fazer uma sessão solene, da taquigrafia, do serviço de atas, do cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Legislativa e das assessorias policiais civil e militar, bem como a todos que com suas presenças colaboraram para o êxito dessa sessão. E convido a todos, menos os que estão nos assistindo pela televisão, porque já será domingo, para um coquetel que será servido aqui no Salão Valdemar Lopes Ferraz. Está encerrada a sessão e que Deus nos abençoe. Boa noite.